A construção das usinas hidrelétricas do Madeira está na reta final. Qual o papel do Ministério Público e órgãos parceiros na proteção do meio ambiente do trabalho na 14ª região Rondônia e Acre? E também, quais os impactos das medidas provisórias 664 e 665 no mundo do trabalho? Vamos saber sobre isso com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre, Marcos Gomes Coutrinho. Agora, Justiça e Cidadania. No programa de hoje, vamos receber aqui o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre, Dr. Marcos Gomes Coutrinho, que vai falar sobre a atuação do Ministério Público na proteção do trabalhador, especialmente na reta final das usinas do Rio Madeira e também outras ações da Procuradoria do Trabalho aqui do estado de Rondônia e Acre. Dr. Coutrinho, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Celso. Boa tarde. Obrigado por receber o nosso convite aqui, mas antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco da sua história, né? Antes de chegar na Procuradoria do Trabalho, ou no Ministério Público do Trabalho, né? Bem, Celso, minha família é acreana, meus avós foram seringueiros na época da guerra e eu passei boa parte, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu desde 5 anos de idade moro com a minha família no Acre, em Rio Branco. E me criei no Acre, estudei, fiz faculdade. E após fazer a faculdade, resolvi fazer uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Uma pós-graduação foi muito boa, que foi feita no Estado, e consegui me iniciar nas grandes questões trabalhistas, principalmente nas questões que envolvem o processo coletivo, né? Ou seja, a tutela do trabalhador do ponto de vista coletivo. E daí resolvi prestar, no ano de 2009, 2010, o concurso do Ministério Público do Trabalho. Fui aprovado. Mas antes disso eu trabalhei durante 10 anos na Justiça Federal, fui servidor de carreira, fui estagiário, fui diretor, cheguei a ser diretor jurídico da instituição e hoje estou ocupando aqui o cargo de Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho. Muito bem, é uma responsabilidade grande, mas agora como um bom acreano, já podemos chamar assim, né? Um acreano que viveu um bom tempo, enfim, no Acre, faculdade e tudo, então é muito importante, sinal que aqui no Acre, aqui no estado vizinho, que é o Acre, né, tem condições sim de fazer a diferença na vida das pessoas. E está fazendo, impactando também positivamente na vida dos trabalhadores, da atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Eu até começo, doutor Marcos, fazendo assim, gostaria que o senhor explicasse, porque tem pessoas que falam, é a Procuradoria Regional do Trabalho, é Ministério Público do Trabalho, uns confundem com o Ministério do Trabalho, às vezes dá uma certa confusão. Então eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores que diferença é essa. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho é a unidade, é o órgão de atuação do Ministério Público do Trabalho no Brasil inteiro. Por uma questão administrativa, nós somos subdivididos em regiões. E como Rondônia e Acre representam a 14ª região, que é igualmente a divisão da Justiça do Trabalho, nós usamos esse nome também para fins administrativos, né, que é a Procuradoria Regional do Trabalho. Mas, na verdade, é um órgão só. Mas, no sistema trabalhista brasileiro, nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que é composto pelos auditores fiscais do trabalho, é um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, e os auditores têm um poder de fiscalização das empresas, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo, poder de aplicar multas, de verificar as condições de trabalho, enfim. Que na verdade trabalha também em muitas coisas em parceria, né? Combate ao trabalho escravo, enfim, só um parênteses. Exatamente. E nas operações que envolvem trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, em várias atividades que nós exercemos no dia a dia são feitas em parceria, tanto com o Ministério do Trabalho e Emprego como com outros órgãos. Sim. E aí tem essas questões, quer dizer, o Ministério do Trabalho então fica bem claro, quer dizer, é ligado ao Poder Executivo, né? Então, diferentemente da Justiça do Trabalho, por exemplo, que é ligada aos órgãos do Poder Judiciário. E com relação a essas atividades, porque as usinas aqui do Madeira, na verdade, vêm de longa data, já há mais de 4, 5 anos, nessa construção e agora está chegando na reta final. Então, quer dizer, o Ministério Público do Trabalho, também a Superintendência Regional do Trabalho aqui, né, teve um papel, junto com a Justiça do Trabalho, teve um papel importante na proteção dos trabalhadores. Qual é a avaliação que o senhor faz, assim, dessas atividades desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho?
A briga foi grande e ainda continua sendo. Quando eu digo briga, eu digo os litígios judiciais e administrativos. O Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Superintendência Regional, desde quando começaram a se mobilizar as usinas, começamos a manifestar as nossas preocupações com as condições de trabalho dos operários das usinas. Primeiramente, conseguimos vencer uma batalha judicial para reconhecer as horas em itinerário desses trabalhadores. Como as usinas são distantes aqui de Porto Velho, nós conseguimos reconhecer que esses trabalhadores também tinham direito a computar na sua jornada de trabalho o tempo de deslocamento do seu local, de onde eram buscados aqui em Porto Velho, até os canteiros das usinas. E conseguimos vencer essa batalha. Depois vieram outros desafios, principalmente envolvendo o meio ambiente do trabalho. Se constatou que a cada dia que passava, vários acidentes de trabalho vinham acontecendo nas usinas, principalmente por falta de adoção de medidas de proteção adequada. E daí surgiu uma série de ações judiciais do Ministério Público, uma série de fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, e aos poucos fomos obtendo alguns resultados. E chegou a envolver quantos trabalhadores, em média, assim, no total? Chegou a 50 mil? Se estima que no decorrer da construção, pelo menos 50 mil trabalhadores podem ter sido afetados pelas ações que favoreceram esses trabalhadores, ações do Ministério Público do Trabalho e ações do Ministério do Trabalho e Emprego e também decisões da Justiça do Trabalho. E trabalhadores que vieram de todo o Brasil, praticamente? Trabalhadores que vieram de todo o Brasil, principalmente da região Nordeste, e isso inclusive gerou uma outra ação judicial contra as usinas, contra uma das usinas, por aliciamento de trabalhadores, ou seja, por não respeitar a forma prevista em lei de contratação desses trabalhadores lá na região Nordeste, até a forma de trazê-los à região Norte. Existe uma série de regras no Brasil que pode até configurar crime, que envolve o transporte de trabalhadores, ou seja, o recrutamento do trabalhador de uma região, de uma localidade para outra. E uma dessas ações que nós, do Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, atuamos foi justamente para proibir as usinas de aliciar trabalhadores de qualquer forma, sem respeitar a legislação, para trazê-los a Porto Velho. E mesmo às vezes depois da dispensa destes, a volta para casa, Exatamente. Outra situação também, Então, quer dizer que isso tudo envolve já, nessa questão. Tudo envolve desde o momento da contratação. Essa contratação tem que ser clara, não pode haver falsas promessas de valor de salário, de forma de alojamento. Condições dignas também, condições dignas de alojamento, de alimentação, de hidratação, como fornecer água potável, e até a forma como são trazidos esses trabalhadores a Porto Velho. É preciso, a lei exige que o empregador contrata um trabalhador para levar de uma região a outra, ele emita uma certidão de transporte de trabalhadores. Ou seja, para que o Estado brasileiro, os órgãos de fiscalização, saibam que aquele trabalhador está saindo de uma região para outra e não tenha seus direitos lesados por estar longe de casa e longe da sua família. É uma situação que, graças à atuação firme do Ministério Público do Trabalho e outros órgãos parceiros, aí foi possível, e chegando quase ao final da obra, e recentemente teve inclusive o embargo, através da ação civil pública, a Justiça do Trabalho decidiu por embargar a obra de Jirau, quer dizer, pelo menos onde uma das empresas estava tocando. Mas nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e na sequência a gente continua aqui com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Rondônia, Dr. Marcos Gomes Cutrim. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Rondônia, Marcos Gomes Cutrim. Falamos no primeiro bloco sobre essas ações, sobre essas atividades do Ministério Público do Trabalho e órgãos parceiros junto às usinas aqui do Madeira com relação à proteção do trabalhador no meio ambiente de trabalho. E agora falando um pouquinho sobre que recentemente teve um embargo por uns dias de uma parte das obras, onde há uma frente de trabalho na usina de Jirau. Eu gostaria que o senhor comentasse qual é o papel, os reflexos que essas ações civis públicas têm dado, doutor Marcos, com relação à resposta da Justiça do Trabalho, por exemplo, a essas ações civis públicas. A Justiça do Trabalho em Rondônia ela tem sido muito sensível a essas causas dos trabalhadores nas usinas. Recentemente houve uma situação na usina de Jirau em que um trabalhador sofreu um choque elétrico
e teve parte do seu corpo queimado. E isso gerou uma ação do Ministério, uma ação judicial do Ministério Público do Trabalho, que ocasionou o embargo judicial dessa parte da usina. E a Justiça do Trabalho já tem sido muito célere nessas decisões que evitem que um trabalhador, que um grupo de trabalhadores, né, se submetam ao risco de trabalhar numa usina. Uma usina é um canteiro de obra complexo, envolve várias áreas da engenharia, né, e sempre o trabalhador está sujeito a um risco. E toda vez que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego tiveram que ir à usina, tiveram que fiscalizar, tiveram que ajuizar ações na Justiça do Trabalho, os juízes de Rondônia têm sido muito sensíveis a essas causas e têm dado respostas rápidas à sociedade. E essas ações mais específicas com relação à prevenção, né, do acidente, enfim, porque lógico que uma obra dessa envergadura é natural que não consiga tipo assim, fiscalizar tudo, segurar tudo, mas a questão é que a atuação foi firme e pelo menos eu acho que deve ter amenizado um pouco essa questão, né? Dado uma qualidade melhor de ambiente de trabalho, né? Deu uma qualidade melhor de ambiente de trabalho para esses trabalhadores e também nós focamos muito nas medidas preventivas. O Ministério Público do Trabalho ele não se vangloria de ajuizar ações contra as grandes empresas. O que nós queremos é que o acidente não ocorra. Mas uma vez ocorrendo, aí cabe ao Ministério Público, como fiscal da lei, exigir que a empresa cumpra as medidas mínimas de segurança, com medidas de fornecimento de equipamentos de proteção individual, adoção de medidas protetivas e coletivas para os trabalhadores, e nós sempre lutamos com isso perante as usinas. E nós tivemos as respostas adequadas e mais céleres possíveis por parte da Justiça do Trabalho. E essa questão do trabalho legal, na verdade, o trabalho seguro, que é uma campanha do TST, inclusive o próprio MPT participou aqui de corrida, caminhada e corrida do trabalho legal, e essa participação é muito importante, né, de toda a conscientização, né, é um trabalho de conscientização, né, porque outro dia eu conversava com um magistrado e ele disse, olha, não é que o juiz é feliz de dar uma multa de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ele gostaria de não ser preciso fazer isso, como também o Ministério Público, de não ser necessária uma ação civil pública. Né? Mas a conscientização é fundamental, né? E hoje, por exemplo, nas obras, não apenas no canteiro de obra, doutor Marcos, fora disso, eu digo na construção civil em geral, ele hoje tem um pouco mais de consciência, quer dizer, quem está trabalhando, o patrão também, enfim, nesse sentido? Tem despertado isso? Tem despertado, mas ainda é preciso muitos avanços, né? Principalmente na construção civil. Junto à construção civil existe um outro fenômeno trabalhista que é muito grave, que é a terceirização. A terceirização de serviços, a subcontratação de serviços por empresas, tem ocasionado um certo desleixo com as regras de segurança do trabalho. E o que nós observamos é que na construção civil, principalmente naquelas empresas que têm um alto índice de terceirização, tem ocorrido muitos acidentes de trabalho. E acidente de trabalho por não se adotar medidas básicas de segurança e saúde do trabalhador. Mas é preciso ainda muito avanço nesse setor que é a construção civil. A Justiça do Trabalho, inclusive, tem feito, o Ministério Público do Trabalho também, tem feito palestras, né, oficinas, enfim, explicando aos trabalhadores a questão da prevenção, né, para tentar exatamente conscientizar, né, que às vezes o próprio trabalhador, em alguns casos até teve decisões na Justiça do Trabalho, que o próprio trabalhador também deixou de cumprir a parte dele, né? Quer dizer, tem todo a EPI, o equipamento de proteção individual, né? Mas ele acaba não utilizando. Então é importante isso. Essa relação de segurança no trabalho ela envolve vários aspectos. Primeiro, a empresa ela tem a obrigação de fornecer os equipamentos de proteção individual ao trabalhador. Ela tem o dever de adotar medidas coletivas de proteção a todos os seus trabalhadores em todo o canteiro de obra. E por parte do trabalhador, por lei, ele tem a obrigação também de usar esses equipamentos e de evitar também adotar atitudes que possam colocar em risco outros trabalhadores no canteiro de obra. Então, é uma relação que envolve vários aspectos, é uma relação complexa, mas que com o esforço de todos, muitos acidentes de trabalho, muitas mortes podem ser poupadas nos canteiros. Agora, quando uma empresa não cumpre isso, quer dizer, ele precisa uma serraria, uma metalúrgica, ele precisa ter esses equipamentos. Agora, mesmo que tendo lá e o trabalhador não utiliza, que tipo de situação, por exemplo, a empresa pode fazer para que não seja penalizada nessa situação? Porque às vezes
é indisciplina ou de um lado ou de outro, né? Exatamente. A empresa ela tem a obrigação de ter um setor, né, a depender do número de empregados, um setor de segurança do trabalho, e ela é obrigada a adotar essas medidas que a lei prevê, que estão previstas principalmente nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, e uma vez que ela uma vez que ela descumpre a legislação, ela está sujeita à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai à empresa com seus auditores, aplica multas e, a depender da dimensão do problema, essa fiscalização é comunicada ao Ministério Público do Trabalho. E aí a empresa também pode responder perante o Ministério Público do Trabalho por um inquérito civil ou por um procedimento investigativo em que ela se compromete daqui para frente a não mais incorrer ou descumprir a lei. E só a partir daí, se ela continuar descumprindo a lei, ela assumindo um compromisso, que nós chamamos de termo de ajuste de conduta, como o Ministério Público do Trabalho, ela assumindo esse compromisso, se ela continuar incorrendo em ilegalidades, aí sim, ela pode ser processada pelo Ministério Público do Trabalho e responsabilizada civilmente para que não ocorra um dano ou um acidente com o seu trabalhador. Eu gostaria de voltar um pouquinho aqui antes da gente fechar esse segundo bloco. O senhor falou falou bem com relação à terceirização, né? A terceirização, muitas pessoas defendem que é uma precarização nas relações de trabalho. Ao seu ver, todo esse movimento da questão da terceirização, o que isso implica de prejuízo mais direto ao trabalhador? Pelas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, só pode haver terceirização na atividade meio. Existe toda uma pressão política das entidades patronais perante o Congresso Nacional para ser aprovado o projeto de lei que tende a liberar a terceirização em qualquer setor da empresa, inclusive naquelas atividades essenciais, ou seja, naquelas atividades que a empresa é criada para aquele fim. Pois bem, o que nós percebemos nesses anos todos de terceirização, que ela começa a se tornar mais intensa a partir da década de 90, é que o número de acidentes de trabalho, o número de ações de repressão ao trabalho escravo, o número de crianças trabalhando em atividades em empresas coincide justamente naquelas empresas que são terceirizadas. Então, o que nós percebemos é que o fenômeno da terceirização, ele tem causado muito mais precarização ao trabalhador do que qualquer benefício para a sociedade brasileira. Então, há toda uma concentração de esforços dessas instituições, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, em combater essa terceirização que é ilícita. Então, o que nós percebemos é que, da forma como ela está desenhada hoje no Brasil, né, uma terceirização que só precariza, que só retira direitos dos trabalhadores, onde só são encontrados casos e mais casos de trabalho escravo, como a gente vê em São Paulo, nas cadeias de confecção de roupas. Sim. O que nós percebemos é que, se for liberada essa terceirização em qualquer atividade, em qualquer parte da empresa, a tendência é que haja cada vez mais precarização do trabalhador. Então, infelizmente, na visão nossa do Ministério Público do Trabalho, a terceirização, da forma como ela está, ela só tem causado mais e mais precarização aos nossos trabalhadores. Mortes, acidente de trabalho e trabalho escravo. Muito bem. Nós vamos então para mais um intervalo. E no próximo bloco, o doutor Marcos Coutrin, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui de Rondoniac, vai falar sobre os reflexos da medida provisória 664 e 665, né, na vida do trabalhador, e também sobre o trabalho estrangeiro, aqui envolvendo na região do Acre, especialmente a questão dos haitianos, e também sobre a questão do combate ao trabalho infantil nas frentes de trabalho. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondoniac, procurador Marcos Gomes Coutrin. E deixei para esse último bloco para falar um pouco sobre os impactos, os possíveis impactos da medida provisória 664 e 665, essa anunciada no final do ano agora pelo governo federal com relação ao seguro-desemprego, essas mudanças. Doutor Marcos, o que isso vem verdadeiramente impactar? Quer dizer, é só a questão da economia dos 18 bilhões, apenas isso, mas e com relação à vida do trabalhador? Muda o quê? Bem, são duas medidas provisórias, a gente chama de MP, né, a medida provisória
a 664, que ela altera todo o regulamento de previdência social no país, altera principalmente os benefícios do auxílio-doença, da pensão por morte e da aposentadoria por invalidez, e preocupa porque são direitos trabalhistas, né? São direitos trabalhistas que estão em jogo. Essa medida provisória ela não foi discutida previamente, né, como acontece com a medida provisória, com o Congresso Nacional. São medidas que são impopulares porque mexem no bolso dos trabalhadores. Se estima que essas duas medidas provisórias possam causar uma economia para o Estado brasileiro de 18 bilhões de reais, ou seja, está se tirando dinheiro do bolso dos trabalhadores para uma economia que, segundo a própria imprensa tem falado, é para uma economia para pagar o superávit da dívida pública, ou seja, para pagar a dívida que é de banqueiro e de empresário. Se está tirando dinheiro do bolso do trabalhador, de benefícios que lhes são garantidos pela Constituição e pela legislação, para pagar dívidas empresariais que o país tem, né, com seus fornecedores. E a medida provisória 665, ela altera todo o regulamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ela mexe no seguro-desemprego, ela altera o abono salarial, que é aquele pagamento de um salário mínimo para o trabalhador que se encontra há algum tempo desempregado, né, uma vez por mês. Ela altera o seguro defeso para os pescadores, e nada disso foi discutido nem com as organizações sociais, nem com as entidades, muito menos com o Congresso Nacional. Então nós vemos com preocupação porque o Poder Executivo começou a mexer em direitos trabalhistas e em direitos sociais, sabendo que a Constituição da República, a Constituição de 1988, ela proíbe que haja retrocesso em direitos sociais, né? Ou seja, direitos sociais não podem ser alterados, a não ser que seja para a melhoria das condições dos trabalhadores. A presidente Dilma, inclusive em reuniões, até foi veiculado em toda a mídia nacional, é que ela garante que não está mexendo em direitos trabalhistas, né? Mas daí, eu acho que o debate ainda vai acontecendo, né? E doutor Marcos, com relação ao trabalho infantil, nós estamos meio já na corrida aqui do final do bloco, mas há incidência de trabalho infantil na região de Rondônia e Acre? A incidência, um grande índice de trabalho infantil. Rondônia responde como o terceiro maior índice de trabalho infantil no país. Isso é altíssimo. E é um índice muito alto que está principalmente nas atividades urbanas, venda de bala, trabalho de rua, venda de bombons. Lava Jato, venda de picolés. Bom, Lava Jato que está falando é posto Lava Jato. Sim, né? o posto do Lava Jato. Não tem nada a ver com a Operação Lava Jato do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. As crianças não estão lá. Não. Tá. Então, nós estamos preocupados porque vem agora o Carnaval, né, daqui a 2 semanas, e a tendência é que esses índices continuem aumentando, porque é comum os pais utilizarem, principalmente o pai, que é um vendedor ambulante, que é um vendedor de comércio de rua, utilizar os filhos na venda desses produtos. E a nossa preocupação também é com jovens que estão no sistema socioeducativo, ou seja, aquele jovem que comete uma infração, né, um crime, né, como se usa na linguagem comum, né, um delito, né, e são submetidos às medidas, né, do sistema socioeducativo. E temos ficado muito preocupados porque aqui em Rondônia, principalmente, nós temos em torno de 2.600 vagas para aprendizagem de jovens, dos 14 anos até os 24 anos. E a cidade aí tem muitos que estão lá, guardados lá no socioeducativo. Temos muitos que estão lá. Muitos que estão apreendidos, nós temos muitos jovens também que estão cumprindo a medida a gente chama de medida em meio aberto, né? Ou seja, eles não estão nas casas, né, nas casas de detenção, eles estão cumprindo essas medidas, e a nossa preocupação é mais ou menos em torno de 600 jovens. A nossa preocupação é inserir esses jovens nos programas de aprendizagem, né, para que eles tenham uma formação profissional, tenham um desenvolvimento social, consigam cumprir a sua medida socioeducativa e sejam retirados da criminalidade. Tenham que, com o emprego formal, né, nas empresas, nas indústrias, no comércio aqui de Rondônia, eles possam não mais voltar a cometer delitos. Na verdade, inseri-lo no mercado de trabalho, né? Formal de trabalho. Dar uma atividade mesmo. Exatamente. Eu acho que é fundamental, porque para colocá-lo no caminho, né? Exatamente. E com relação também ao trabalho de estrangeiros, aqui nós tivemos uma série de um inchaço aqui na região, e até acabou espraiando por São Paulo e outros estados do Brasil, é a questão dos haitianos, né? E como tem sido essa atuação do Ministério Público do Trabalho, especialmente lá no Acre, né, que entra por Epitaciolândia?
por lá, pelo Acre? Desde o início dessa crise, dessa migração estrangeira, por volta do final do ano 2010, o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado quais políticas públicas têm sido prestadas a esses imigrantes. O que se percebeu é que em 4 anos, já caminhando para 5 anos de migração, principalmente haitiana e agora também de africanos, senegaleses, é que o Estado brasileiro não tem dado uma resposta a essa migração. Não é que nós, do Ministério Público, defendamos que tenha que haver medidas de contenção dessa imigração, né? Como a gente vê em alguns países, né, que usam a polícia de fronteira para proibir a entrada. E nem incentivo, talvez, não. O que o Ministério Público defende é que que se garanta direitos humanos ao migrante, pela legislação internacional, pelas convenções internacionais. Migrar é um direito humano de qualquer pessoa que queira se deslocar para qualquer lugar do mundo. E o que o Ministério Público do Trabalho deseja é que o Estado brasileiro assuma essas políticas públicas de assistência social, políticas públicas de encaminhamento ao mercado formal de emprego, até porque quem criou essa situação de imigração foi o Estado brasileiro, foi principalmente os órgãos de controle de imigração que existem no país, que a partir do momento que houve a crise no Haiti, permitiu que esses trabalhadores chegassem no país, entrassem de qualquer forma, e uma vez que estavam aqui dentro do país, pudessem conseguir um emprego, ter acesso à documentação. Então, se o Estado brasileiro criou todo esse problema de crise migratória, ele também tem que auxiliar, principalmente os municípios que sofrem com esse problema da migração, os estados, como o estado do Acre, que é o estado onde há a entrada maciça de imigrantes. Isso. Se estima aí mais ou menos 50 mil imigrantes no período aí de quase 5 anos. E o que se percebe, principalmente lá no estado do Acre, é que a União não tem prestado auxílio ao estado do Acre e ao município de Rio Branco, seja fazendo aportes financeiros para manter o abrigo, Gera uma questão social, né? Eu acredito. Gera uma questão social, porque esses trabalhadores, uma vez que chegam no país, mesmo estando documentados, a tendência é que eles sejam submetidos a trabalhos precários, que é o que as pesquisas acadêmicas que vêm sendo desenvolvidas estão tentando provar, que a imigração, como está desenhada no Brasil hoje, ela tem submetido esses trabalhadores imigrantes a situações de precariedade, ou seja, eles vêm com um sonho no Brasil, de o Brasil ser uma economia estável, né, uma economia próxima, mas quando chegam aqui são assalariados, né, são enganados por muitas empresas, né, já há operações, pelo menos 5 operações grandes de combate ao trabalho escravo em que houve resgate de haitianos. Enfim, o que se espera é que se ache uma solução para a imigração. Não que se proíba, mas que se continuar esse ciclo, né, que sejam garantidos direitos humanos aos imigrantes. Nós chegamos a fazer, acho que há uns 2, 3 anos, nós fizemos uma matéria lá em Brasileia, exatamente, pessoas comentando que fazendeiros iam lá para escolher haitianos e levar, enfim, talvez para submeter esse tipo de trabalho. Mas nós estamos caminhando para o final, eu gostaria que o senhor deixasse aqui, por exemplo, para a pessoa que queira fazer algum tipo de denúncia no Ministério Público do Trabalho, né, algum tipo de situação. Como que ela deve fazer, para a gente encerrar? Bem, todo cidadão tem direito de fazer denúncias no Ministério Público do Trabalho. Nós temos um número de contato aqui em Rondônia, em Porto Velho, que é o 3216-1200. Por meio desse número, qualquer cidadão, qualquer trabalhador pode fazer uma denúncia de modo anônimo ou de modo sigiloso, ou seja, os seus dados pessoais serão preservados e ninguém terá acesso. E em Rio Branco, no Acre, pode ser feita a denúncia por meio do telefone 3223-2644 e também por meio do nosso site. Nós temos um canal de denúncias nacional, que é o www.prt14.mpt.gov.br. Muito bem, está anotado, está aí no seu vídeo também. Eu quero agradecer aqui, doutor Marcos, por atender ao nosso convite, no programa de hoje. Eu conversei com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no estado de Rondônia, Marcos Gomes Cotrim. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.